Agora, Renato, lá nos bastidores você falou assim pra mim, eu sou coach profissional e pessoal. Qual é a diferença? Não entendi. É porque existem demandas que são demandas específicas das pessoas, da vida particular das pessoas. É muito usual você receber um executivo em busca de um trabalho de coaching e à medida que você começa a fazer o trabalho, a demanda dele não está no lado profissional, no lado de uma competência, de uma habilidade. Está em algo que ele vai encontrar na vida pessoal dele, que é o que a gente tem visto hoje muito com os workaholics, né? Mas relacionado a um trabalho, a um problema de trabalho? Ou não necessariamente? Na verdade, não necessariamente. É o que vai gerar, por exemplo, se ele melhorar algo na vida pessoal dele, provavelmente ele vai ter uma melhora imediata no lado profissional, né? Como é que fica aquela máxima? Quando você vier para trabalhar, deixa os seus problemas do lado de fora. Como funciona isso? Isso faz parte do passado. Acho que não existe mais hoje. Ou seja, quando você vier para trabalhar, então traga os seus problemas, sem dúvida. A organização que fechar os olhos para isso, ela, enfim, hoje, na situação atual, no mundo atual, é um absurdo. Então, ela tem que realmente focar num balanceamento. Você não divide, eu não sei se você concorda comigo, mas o workaholic está em baixa hoje. Porque a gente sabe que... nós estamos falando muito do slow food, do slow life, né? Já o fast food já do não é mais... food, exatamente. Né? Seja, então, vai estar em baixa. Você sabe que a pessoa ela não consegue... O grande problema é que a pessoa fica doente. Se ela não ficasse doente, seria uma maravilha ser um workaholic, acho que para qualquer organização, tá certo? Tá. Mas é que as pessoas ficam doentes. Eu nunca vi um presidente que não trabalhasse 12, 13, 14 horas por dia. E também nós vamos entrar numa dicotomia que, né? Ok, mas se você concordar que as pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia, se elas fizerem o que elas gostam, talvez não tenha nenhum problema. Expressar seus valores, tá mas certo. Quantas pessoas trabalham 12, 14 horas por dia e não fazem o que gostam? Isso é engraçado você falar isso. A gente conversou com o professor Luiz Carlos Cabreira e ele fala exatamente isso. O problema não é trabalhar 14 horas por dia, mas deixar claro o seguinte, estou feliz, estou trabalhando 14 horas por dia porque estou feliz. Perfeito. Renato, como vai o trabalhador brasileiro? Hoje eu acho que nós estamos num nível, em termos de uso de coaching, comparado a um nível mundial. As empresas, elas começaram a desenvolver isso já há algum tempo. Só multinacionais ou as empresas brasileiras também já estão utilizando essa ferramenta? No início, mais as multinacionais. Hoje está bastante expandido, as brasileiras também fazem uso. E um dado interessante é que nós temos tido uma procura muito grande das pessoas, do executivo em particular. Ou seja, pessoalmente, o que mostra que ele está preocupado em se desenvolver e não depender de uma estrutura de recursos humanos ou da própria empresa. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que isso é muito bom, porque ele está saindo de uma zona de conforto. Quer dizer, ele está percebendo que as pessoas estão se movimentando e que ele precisa se movimentar. A gente sai um pouquinho daquela situação de que da lamentação, né? Ou seja, eu não estou indo bem porque a organização não está investindo em mim. Quer dizer, eu estou saindo um pouco desse meandro aí para poder buscar uma... Tente, arrisque, vai atrás. Exatamente. Não fique no sofá. É que existe ainda a empatia, né? Quer dizer, independente de tudo isso, que é essa avaliação que eu acho que tem que ser feito mesmo, concordo com ela, existe um número muito grande de coaches que não são coaches, ou seja, que vendem aí um programa de coaching que na verdade... Que é isso, que legal, vou entrar nessa carreira, eu vou me apresentar como coach. Até as pessoas não sabem muito bem o que elas estão comprando. Então isso é importante também. Elas têm que saber que elas não estão comprando um processo de aconselhamento, que não é terapia breve, de forma nenhuma. E que é voltado para o seu lado profissional. Que é voltado para um lado de um desenvolvimento, de algum tipo de habilidade, de uma decisão de carreira, às vezes. Mas a empatia é muito importante. Então eu acredito que às vezes o profissional tem toda essa qualificação, e por que não dá certo? Porque não gerou química, né? Não gerou aquele momento de alquimia. E tem que gerar. Precisa. É importante. Tem que ser certificado para ser coach ou não? Não necessariamente. Nós fazemos parte de eu particularmente faço parte de uma associação que se chama ICF, é um organismo que fica nos Estados Unidos. Hoje estamos lá, acho que com 12 mil coaches a nível mundial. Mas não é obrigatório, quer dizer, estima-se que somos mais de 50 mil no mundo. Ou seja, a grande maioria não faz parte de um processo que mede um pouco mais a sua qualificação profissional, enfim. Diferente do papel da terapia, é um papel presente e futuro. Desde que você chegou, tem um livro na mesa e até agora eu não sei o que é esse livro. Eu trouxe aqui, porque esse aqui que a gente está lançando agora é um livro que aborda um pouco esse tema da transição de carreira, que é um tipo de coaching. Certo. Ou seja, as pessoas, elas buscam um trabalho de coaching para tomar uma decisão de vida, para tomar uma decisão de... Que tem gerado infelicidade ultimamente, né?
Hoje você sabe que o ciclo de carreira... Esse vai ficar comigo ou não? Não, esse é seu, por favor. Presente? Claro, Obrigado. claro. Esse ciclo de carreira hoje, ele pode passar por 4 ou 5 loopings. Que no passado, os nossos pais, os nossos avós, se eles se formavam em engenheiros, eles terminavam a sua carreira, a sua vida, engenheiros. E hoje não. É isso que aborda o livro. Muito obrigado pelo presente. Espero que você goste. Vou gostar, vou ler e depois a gente conversa. Treinador agora, o coach em inglês, que significa treinador. O que é o treinador, Renato? O coaching, só tomar um pouco de cuidado também com a tradução para o treinador, né? Treinador é uma palavra mais fácil para as pessoas entenderem, mas na prática, se você pensar que o treinador tem que ter uma expertise para treinar o seu jogador, né? Isso não acontece no coaching. O coaching, o que ele faz? Ele faz perguntas, ele faz com que a pessoa crie uma autorreflexão. Então, o papel do coaching... Então, pelo que você está falando, é criar este mecanismo de autorreflexão. Não é nem resolver o problema ali na hora, mas sim educá-lo para ter esse mecanismo, como você falou no outro bloco, eu vou embora e daí? Você fica perdido? Pegando o seu caso, você começou a contar a sua história lá de... Não, mas daí eu vou ter que ir para terapia, vocês falaram. Mas não necessariamente, porque às vezes essa informação que você já deu no início, ela já basta. Ou seja, eu não vou buscar em você quais foram os motivos que levaram você lá, quando você tinha 5 anos, a não se manifestar em sala de aula ou a não ser escolhido para jogar numa equipe. Eu vou trabalhar com você hoje ações que façam você mudar do momento atual para o momento futuro. E o mentor, o que é o mentor? O mentor, especificamente, ele é uma espécie de conselheiro, só que ele tem uma característica que é ter uma expertise específica numa área. Por exemplo, você quer fazer um trabalho numa área financeira. Então é óbvio que as coisas seriam muito mais fáceis se você tiver um mentor que conheça muito bem o mercado que você vai trabalhar, a indústria, o âmbito geral, o cenário dessa indústria, né? Viu como conversando a gente se entende? Quando é o momento certo para fazer coaching? Quando é o momento certo para fazer coaching? Eu acho que o momento certo é desde o início da carreira, né? Existe hoje muito aplicado nos Estados Unidos o coaching para jovens. Por quê? Porque o espectro de carreira aumentou tremendamente nos últimos anos, né? A quantidade de opções. Então o jovem, desde cedo, ele já tem essa demanda, ou seja, para onde é que eu vou? O que eu faço? Qual que é o cenário ideal? Que premissas que eu tenho nesse momento de carreira? Né? Então, o coaching... Nós acho não que tínhamos isso há 20 anos. De jeito nenhum. E as opções eram menores também, né? Então, eu acho que o momento de você fazer o coaching é o momento que você tem que tomar uma decisão acertada. E a gente costuma dizer o seguinte, em decisão de carreira, o que importa não é a melhor escolha que você fez, mas são as escolhas que você não fez. Porque são aquelas que vão te perseguir o resto da vida. Entendi. Né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, acho que o coaching ele tem que começar desde cedo. Renato, quando o approach é 1 a 1, como você faz? Também cobra por hora, é isso? É cobrado normalmente por hora? Não, a nossa sistemática é semelhante, mas ela tem algumas diferenças, porque nós fazemos os programas com base na posição da pessoa. Por exemplo, se você faz um coaching executivo para um presidente de uma organização, então existe uma formatação de programa que é totalmente diferente se você está fazendo para um jovem que está iniciando a carreira. Então você tem condições distintas, você tem testes distintos, ritmos distintos, formalidades distintas. Então, obviamente, você tem também uma condição de custo diferenciado. Foi bom você ter falado isso, Renato. Às vezes você tem que ser mais duro com o seu... Como chama quem faz o coaching? Coachee. Às vezes você tem que ser mais duro com o seu coaching ou não? A gente costuma dizer que o Você bate nele e faz coaching não tem que ser gostoso. E, aliás, isso é interessante, porque se o coaching começa a ficar gostoso, as reuniões, pode significar que ou está virando amizade ou está virando aconselhamento. Então, às vezes tem que, por exemplo, no caso de uma pessoa que prometeu ou se empenhou em realizar uma tarefa, essa tarefa não foi realizada, o papel do coach é tentar identificar quais são os motivos, por que essa pessoa, o que fez ela não cumprir com isso. Por que você acha que você não precisa chegar no horário que todo mundo chegou e fazer o treinamento junto, certo? Então, você falou uma coisa interessante, o coach, ele não necessariamente vai ser um amigo. Ou não deveria, desculpa. Eu acho que ele deveria ser, ele é um amigo na conotação da palavra diferente do amigo. Porque as pessoas pensam que o amigo é só aquele que dá tapinha nas costas, né? E não, o amigo, às vezes, ele tem que ser duro. Eu acho que nesse sentido, sim. De vez em quando o coach sai com raiva do coach ou não? Eu diria que sai. Uma coisa típica é você ouvir a pessoa falar assim, mas você não vai me falar nada. Nenhum conselho, eu estou aqui falando há 15 minutos, me dá um conselho, o que você acha?
E eu achei bacana... Aí é irritante, aí você vira para ele e fala o que você acha, é isso? Mas eu achei bacana... Aí você reverte? Você viu a colocação do treinador no Ele fim? fez uma pergunta em cima de outra pergunta. Exatamente, mas ele fez uma pergunta para que a pessoa... Isso irrita, Renato, porque daí você não tá... Mas aí você leva a autorreflexão. Exato. Eu tenho certeza que aquele rapaz ali, depois que o treinador fez essa pergunta, ele está pensando em alguma coisa. O retorno do trabalho de coaching que eu estou Uma fazendo. pergunta. O trabalho de coaching, ele tem que começar a dar retorno no primeiro dia de reunião. E isso, o sentimento... Tem cronograma? Quando você começa o coaching? Tem Primeira cronograma. semana vai ser assim, segunda semana assado, terceira semana... Tem cronograma, que geralmente não é cumprido. Você já viu o cronograma não ser cumprido? Geralmente não é cumprido. Por que não é cumprido? Porque as pessoas têm velocidades diferentes, porque acontecem coisas diferentes. Às vezes a pessoa vem com uma demanda inicial na primeira reunião, e isso muda totalmente depois de 2 ou 3 encontros. Então é muito importante, falando um pouco do resultado, a gente costuma fazer o seguinte, uma avaliação bilateral. Ou seja, num certo momento do processo, a pessoa que está participando do processo avalia o seu coach e o coach avalia o trabalho dela. Porque o sucesso do coach é o sucesso da pessoa. Se a pessoa não conseguir promover algum tipo de mudança ou conseguir alcançar aquilo que ela planejou... Se ela não mudar o seu comportamento, então o coach não conseguiu atingir o objetivo. Não conseguiu. Então, foi uma função do que ela realmente precisa fazer. Na entrevista com o Werner, que teve um ponto importante que ele falou de 360 graus. Existe hoje um modelo de coaching chamado coaching apreciativo, que é justamente você trabalhar o conceito do coaching não na demanda da pessoa, mas no que ela faz melhor. O 360 graus traz os pontos que precisam ser melhorados nas pessoas, mas também traz os pontos positivos. Dentro de uma percepção, né? Que a gente discutiu o que é percepção. Exatamente. A realidade nos olhos de quem vê. É a percepção da equipe, né? Sim. Então, existe esse trabalho que é você pegar os pontos que são de alta performance daquele profissional e aumentar isso, ou levar isso para um outro momento da vida profissional dessa pessoa. Renato Ritt, foi um prazer recebê-los nos estúdios da TV Ideal. Foi muito bom conversar.